é bom estar com você juntos hoje para um programa muito gostoso. Nós vamos falar sobre o carnaval. Existem filhos deixando seus pais enlouquecidos por causa do carnaval. O carnaval é saudável? Tem algum problema, alguma coisa demais você ir ao carnaval? Ir a uma festa de carnaval? O carnaval de hoje tem alguma coisa a ver com o carnaval de antes, lá de trás, na época da Grécia, em Roma? Tem alguma coisa a ver com isso? Quais são as sombras que nos levam ao carnaval? Então, fique ligado. Hoje estaremos fazendo um mergulho interior para alçarmos com consciência, junto com a doutora Nise da Silveira. E se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui, juntinhos, na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas, entrevistas fantásticas. É isso aí, estamos juntos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada do coração, que é a terapeuta Cristiane Niero. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Cristiane. Obrigada, Iraci. Olá aos nossos telespectadores. Hoje nós temos uma história que é para chamar a atenção, olha só. A Cibele, de Salvador, nos escreve dizendo o seguinte: eu tenho 2 filhas e elas estão me enlouquecendo. Elas começaram com 7 e 8 anos a brigar, a tocar o rebu aqui em casa, porque elas sempre queriam ir para o carnaval, queriam ir para o bloco, queriam sair, e eu não deixava. Porque a gente sabe que acontece muitas coisas, muitas farras, muito tudo, então eu não deixava. Depois comecei a dizer a elas que elas não poderiam ir porque elas eram espíritas. Durante um tempo até segurou, mas elas já estão com 14 e 15 anos e continuam brigando que querem ir para o carnaval. E uma delas diz assim: já já eu estarei maior de idade e aí ninguém me segura. Então Cibele pergunta: o que eu faço? Seria certo ou não deixá-las ir para o carnaval, ir para o carnaval? O que eu faço? O que eu respondo às minhas filhas? Complicado, porque agora todo mundo fica pensando no carnaval, né? Na fuga do carnaval. Só que elas são muito novinhas ainda para buscar essa fuga, né? A gente vive numa sociedade precoce hoje, né, Iraci? Muito. Então, hoje, eu com 7 anos, eu estava brincando de boneca. Eu já sabia o que era o carnaval, entendeu? Mas hoje, com a internet, né, com essa, enfim, valorização dessa festa, que as pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo, né? Elas acham que vamos nos divertir. E aí elas não têm a menor ideia do que acontece ali. Ainda mais quando você é novo, né? Que você vive através dos conceitos da mídia, né? Do que o coleguinha fala, do que você vê no TikTok, do que você vê no Instagram, e que de realidade não tem 1%. Né? Com certeza, com certeza. Exato. A gente, eu gosto muito porque você comentou que ela, sendo espírita, né, ela não poderia ir ao carnaval. Então vamos entender um pouco isso, porque não é bem assim. Não é bem assim, né? Porque se fosse assim, então a gente que mora no Rio de Janeiro, que a gente tá tudo louco, né? Porque no carnaval tem tudo quanto é lugar aqui. Então, e ela aqui em Salvador, né? Pior ainda.
E Salvador está tendo sérios problemas lá, mas que isso eu vou falar até um pouquinho mais à frente, mas vamos lá. Vamos lá, né? Para a gente poder entender, para ela poder entender também o que que é o carnaval, né? O carnaval, ele é uma festa, ele na verdade ele é um ritual pagão anterior a Cristo que a igreja manteve depois do século IV, quando a igreja começou a ter controle, na verdade, quando a igreja se cria, né? E aí você começa a ter controle da religião para poder, para domínio, para controle social. Mas de onde vem o ritual do carnaval? Existe um deus, né, grego e romano também, porque a gente tem dos dois lados, que é Apolo. E Apolo é o deus do conheça-te a ti mesmo, da métrica, da ordem, da moral, da ética, da estratégia, da música, da matemática. Profundidade, né, do sentido do ser. Exatamente. E ele tinha um templo, né? E nesse templo existiam as pitonisas, que eram as médiums. Então as pessoas iam ao templo de Apolo para poder, é igual o tratamento espiritual que tem nos centros espíritas, né? Para poder, ter um problema, o que eu faço? Então a pitonisa, ela descia nas fendas, aonde saíam aquele enxofre, né? Aquela fumaça, né? Aquela Tem um fumaça. nome. Exatamente, respiravam aquilo, entravam em transe e recebiam Apolo e diziam aquilo que a pessoa deveria fazer. Só que esse Deus ficava no templo o ano inteiro, exceto 3 meses. Durante 3 meses, ele era obrigado a ir para o país de qual ele é de origem, que seria Hipérbole, daí que vem a ideia da grandeza, porque tudo que Apolo faz é muito grandioso. E quem tomava conta era Dionísio. E Dionísio é um deus muito curioso, porque Dionísio ele é um deus que, para a gente, na psicologia, ele vai simbolizar o eixo ego-self. Então, o que é isso? Dionísio, quando ele nasce muito novinho, o nome dele é Zagreu, e Hera, que era esposa de Zeus, fica enlouquecida porque Zeus trai ela para poder ter Dionísio e manda perseguir a criança. E aí os titãs, que são forças sociais, coletivas, né, do qual a gente não tem controle, porque quando a gente nasce, a cultura e a sociedade penetram na gente sem a gente querer, né, eles dão, né, um peão, uma boneca, né, vários brinquedinhos para Zagreu. Zagreu se distrai, eles pegam Zagreu, cozem Zagreu, decepam o seu corpo e comem. Zeus, sabendo disso, fica pau da vida, possuído, lança um raio que transforma os titãs nos homens e resgata o coração de Zagreu, costura em sua coxa, né? E aí ele vai então dar a ideia, né? Ele vai gestar Dionísio. Quando Dionísio nasce, se torna um deus, ele manda Dionísio ir viver as alegrias e as tristezas com os homens. Então, simbolicamente, os homens que comeram o corpo do Dionísio representam aqueles aspectos nossos que estão projetados nos outros. Então, o fato de Dionísio viver com os homens mostra que a gente precisa encontrar através do outro aquilo que é nosso. Então, daí que vem as projeções. E onde que isso se linka com o carnaval? Dionísio também era o deus do bacanal, das bacantes, que eram as mulheres, porque como é que era a festividade dos Dionísio, né? Era muito regada a vinho, e eles iam num cortejo, saindo, já bebendo vinho, né, para aquecer o corpo, iam fora da cidade, e ali acontecia tudo, né? Era o bacanal, era uma sexualidade coletiva, era bebida, e isso simbolizava a forma de você poder vivenciar à sombra aquilo que está no outro e que eu não sei que está em mim, que Dionísio regia, e para você poder integrar a sombra de você, dentro de você, você precisa sair do seu ego, do seu modo Apolo de ser, e incorporar Dionísio, que é esse Deus que ele vai simbolizar, inclusive, Cristo, olha que interessante, que trabalha a sombra e a luz, e não somente a luz. Então, esse culto ele era colocado nas cidades para que as pessoas pudessem aliviar o peso que é você viver coletivamente. Então, é por esta razão
que se vivenciavam o carnaval, né? A carne nada vale, né? Você poder sair um pouco daquela métrica imposta pela sociedade, trabalhar, ter suas responsabilidades e vivenciar, às vezes, um prazer que você não se permite, ou um lado da sua personalidade que está sombrio. Mas isso a gente está falando na Grécia Antiga, quando isso tinha sentido, né? Sim. Hoje, o carnaval não tem o menor sentido. As pessoas vivem a sombra castrada que elas têm numa euforia desmedida. E é Com por certeza. isso que o espiritismo fala um pouco da ambiência pesada que é o carnaval. Porque se você estivesse vivendo o carnaval atento à sua sombra, você poderia até obter, sendo adulto, algum ganho de um ritual desse. Mas em 2024, rituais não funcionam mais. A gente tem hoje, né, internet, Photoshop, não tem mais milagre, não tem mais nada disso. Então não adianta esses rituais xamânicos, esses grupos que essas pessoas fazem. Isso aí é uma forma delas tentarem voltar ao passado para resgatar alguma coisa que o antigo tinha, que é o que a gente chama de pensamento místico, porque não era conscientizado isso. Era só para equilibrar. Hoje a gente tem que ter a consciência. Mas hoje o carnaval não funciona dessa forma. Hoje o carnaval tem um outro objetivo que não é do simples divertimento, de usar máscara, de brincar, de cantar, enfim. Não é isso mais. Exatamente. A gente continua regido por Dionísio, arquetipicamente falando, então você vê que todo mundo é tomado por isso. Aquilo que simboliza Dionísio, que era a sexualidade, porque a sexualidade, o símbolo dela, não é o sexo e o prazer, é a integração. Porque quando duas pessoas se fazem uma para ter prazer, é o símbolo de você integrar aquilo que está no outro dentro de você e se tornar uno. Então ela vai aparecer nos sonhos, vai aparecer de diversas formas. Mas hoje isso não funciona. Hoje a gente tem uma libertinagem da sexualidade. A sexualidade foi castrada no passado e a sexualidade é a última coisa que o ser humano vai individualizar dentro de si. Porque a gente tem muito tabus. E aí, em vez de a gente entender a sexualidade no sentido simbólico da coisa, a gente vai se permitir viver. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Entendeu? Então, o que a Cibele precisa, né, conscientizar? Que aos 7 anos, você botar a criança fantasiada para dançar o balancê, tudo bem que a criança nem tá lá, entendeu? Ela nem sabe o que está acontecendo. Agora, quando o adolescente já tem os seus 15, 16 anos, a conversa tem que começar antes do carnaval. Com certeza. Entendeu? Então, como é que você educa essa criança? Vamos falar aqui o português bem claro, você dá um choque de realidade para ela. Então, você vai falar sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, você vai falar sobre a promiscuidade, você vai falar sobre a necessidade de você ter uma ética, uma moral, você vai comparar a sua filha com as crianças que não têm isso e vai mostrar para ela qual a consequência de uma pessoa que vive sem moralidade no futuro. Você vai deixar ela errar um pouco? Vai, com certeza. Porque vai amadurecer. Se ela não for lá, ela vai lá de qualquer jeito. Entendeu? E aí ela vai lá vivendo o coletivo dos amigos. E aí o choque vai ser muito pior. Então, essa preparação para o próximo carnaval, que esse não dá mais, né? Esse aí, tranca em casa e amarra dentro de si, né? Amarra dentro da cadeira. Né? É isso. Mas os próximos, a conversa disso, né? Por que uma pessoa usa droga? Você vai lá, você vai se embebedar. Por que as pessoas se embebedam? Porque uma coisa é você usar um artifício que te altera a consciência dentro de uma medida para você se observar, como os antigos faziam, e outra coisa é você usar para fuga psicológica. O que é fuga psicológica? É você. Aí pega no calo do adolescente. Né? Então, por exemplo, minha filha não se tem problema de beleza. Você vai lá, então você vai no carnaval, vai vir um monte de homem que só quer beijar você porque você é um número, você vai se sentir bonita, vai dar 2 meses, você vai continuar feia. Não adianta nada. Não adianta nada, você vai continuar com o teu problema. Entendeu? Achando uma coisa que não é, buscando fora uma coisa que você não tem dentro. Então, ela tem que tangenciar o tema do que acontece dentro do carnaval. E não proibir o carnaval. Porque o carnaval ele é uma coisa ruim.
Você ir numa festa, tá com seus amigos, tá, tomar um vinho sem ficar com o cachorro lambendo sua boca depois, sem ficar enlouquecido, libertando alguma coisa, isso é uma coisa saudável, porque isso permite a você também se observar, também entender como que você funciona. Agora, quando você faz isso porque você está compensando, Exato. aí é o que a gente vê hoje. Então, você vê quantas pessoas compensam o carnaval com a vida dura que elas têm na sociedade. Aí acaba o carnaval, elas não fazem absolutamente nada para mudar o nosso país. Continuam financiando essa indústria ridícula, que é do dinheiro, do status, eu tenho isso daqui, não tenho isso daqui, continuam fazendo isso, né? Não pensam no que confundem ser bonzinho com eu sou uma pessoa boa, né? Moral e ética. E aí a gente acaba não fazendo nada com esse momento. E no carnaval, além do uso absurdo que acontece do álcool e das drogas, a violência. A violência contra a mulher, o abuso contra a mulher. Em Salvador, eles utilizam umas pistolas de água desse tamanho e eles brincam com aquilo no carnaval. Isso já vem de alguns anos e esse ano foi proibido, porque eles estavam molestando as mulheres, eles estavam colocando urina dentro dessas pistolas e outras coisas. E aí a gente vê como estavam acontecendo o arrasta as mulheres para dentro de rodas para deixá-la desnuda através dessas brincadeiras, dessas pistolas. Então, quer dizer, teriam que ser proibidas não somente essas pistolas, mas muitas outras coisas, porque hoje se sai no carnaval não para se mostrar uma fantasia, mas para mostrar a nudez do corpo. Isso aí é outra coisa que é gravíssimo. Gravíssimo, porque isso não acontece nem só no carnaval, né? O Brasil, desculpa falar, mas tá ridículo com esse negócio. As mulheres andam peladas. As mulheres acham que isso é meu corpo, minha lei. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Entendeu? Você perde a classe, você perde o valor, você lida com o corpo como se fosse lixo. É igual essa coisa de você fazer plástica, cirurgia. Hoje todo mundo é bonito, não tem a menor graça. E bonito não, né? Porque a pessoa fica parecendo uma boneca. Né? Deformado. E as pessoas perderam a noção. Então, aí você está coberta de razão. A violência, não só em Salvador, em todos os lugares, é um prato cheio no carnaval. Não só a violência contra as mulheres, a violência praticada pelos homens, mas, na realidade, uma violência da própria mulher praticando com ela, porque ela faz coisas perigosíssimas no seu corpo, deformando para estar dentro de uma estética, de um padrão que não tem nada a ver, né? Não, e sem contar que quando eu acho que eu posso sair de peito de fora e o outro não pode me tocar, quem sou eu só porque o corpo é meu? Então, onde é que começa o direito do outro? Onde é que tem essa coisa do limite? Sabe? É muito fácil pensar assim, eu posso atiçar todo mundo, mas ninguém pode me tocar. Não tô legitimando a violência, mas eu tô falando que você está pedindo, implorando, chamando todas as chances do universo para que você seja violentado, porque você não respeita os seus próprios limites, o seu próprio corpo, a sua intimidade, sabe? Desde sempre. As pessoas pensam que isso é cafona, né? Uma pessoa antiquada. Gente, pelo amor de Deus, a história, ela prova isso. Porque quando você vai estudar a Grécia Antiga, as artes, você vê que existe um momento de muita nudez. E você vê que tem consequências. E aí, então, você volta para um outro lado compensatório, que é, então, isso aí é endemonizado, não se pode mais. Então, não funciona o 8 ou 80. Funciona o bom senso. E bom senso é o que está faltando aqui.
em excesso. Com Sabe, Iracema, certeza. quando eu cheguei aqui, que eu dos Estados Unidos, eu fiquei muito chocada de ver. Como que, não que lá não tenha isso, mas a cabeça de determinados lugares dos Estados Unidos é muito diferente, porque eles são muito voltados para a família, para ser mãe, para casar. Mas aqui se perdeu completamente a ideia do que é Sentido de família. relacionamento, sentido de família, sentido do para que você se relaciona. Então a pessoa acha que ela pode sair beijando um, beijando o outro, beijando. E aí ela esquece que esse comportamento gera doenças. Doenças Uhum. físicas. Não porque você está sendo promíscuo ou não, mas eu vou até tirar, vou até dar uma aliviada. Mas porque a boca é o lugar mais sujo do nosso corpo. Aí você, sem critério algum, beija fulaninho, porque fulaninho tá com uma plaquinha escrito aqui, beijo grátis. Aí beija fulaninho porque você tá no carnaval. Aí beija ciclaninho porque existe uma coisa coletiva de que você é livre. Então, todos esses conceitos, se você junta isso em uma semana de sombra, você não pode ter um ambiente maravilhoso. Aí depois não sabe por quê que no carnaval acontece tanta desgraça. E principalmente a promiscuidade que existe de todos com todos, porque é liberal. Eu fico tanto com mulheres quanto com homens, daquele que pintar na minha frente eu estou beijando, esfregando, transando, papapá. E não, mas eu sou bissexual. É melhor não falar o que eu penso. Você, psicologicamente falando, né, isso não é saudável. Mas é lógico que não. Entendeu? Isso não é saudável. Não tem nada a Nós ver com a não sexualidade. somos animais. Não tem nada a ver com a sexualidade. Tem a ver com a sua energia do ânimo e da ânima. Que as pessoas nem sabem o que é isso. Entendeu? Mas tem a ver com a constituição psicológica que o ser humano tem. Sabe? Tem a ver com a ordem dentro de si. Quando uma Perfeito. pessoa é muito desordeira aqui, você vai ver o teor dos sonhos dela. Meu Deus do céu. Entendeu? Por que isso acontece? Porque é reflexo da falta de moral. Moral, para a gente poder entender, não significa você ser tradicional. A palavra moral é regra de conduta. Isso significa respeito, né? Que para cada potência que você tem dentro de você, tem que existir uma regra de conduta. Como eu uso isso aqui? Vou dar um exemplo. A gente tem isso para alimentação. Hoje eu não tô com fome, viro para você e falo, Iracicaça, corre aí que eu vou te caçar, que eu tô com fome. Você não come seu cachorro, entendeu? Em alguns lugares se come. Se você não come, você tem uma regra, sabe? Você tem uma regra, você tem uma especialidade. Então, hoje você não come carne crua que você caçou ali. Você cozinha, você tempera. Você tem regras de conduta. Você tem, inclusive, regras e conhecimentos que te ensinam o que comer, por que comer, o que não comer, o quanto comer, quanto que seu organismo funciona, quanto de calorias que você precisa para não sobrecarregar os seus ossos, a sua estrutura, para você ter um sobrepeso e uma falta de saúde. Então, hoje a gente tem uma regra de conduta para um instinto. Sim. E assim deve ser para tudo. O instinto, ele vai sendo lapidado, depurado ao tempo, ao período que a gente vai evoluindo, progredindo, ganhando, sim, autoconhecimento, né? Entendimento de quem eu sou, como eu sou, o que eu carrego. Exatamente. Então, isso já muda, já lapida os meus instintos. Então, a frase que dizem assim, você desperta em mim os instintos mais selvagens. Ninguém desperta em você. Ele está em você desperto. Porque você não tem o menor Você está usando uma desculpa para se utilizar os seus instintos selvagens. Isso aí é o que a gente fala. As pessoas elas entendem muito errado. É porque elas não sabem o que é. Porque elas não pensam. A verdade é essa. A gente hoje é difícil você encontrar uma pessoa que pensa. Você encontra uma pessoa que come o que alguém pensou. E muitas vezes essas pessoas estão nas faculdades, nas academias, nas universidades, ensinando coisas, mas elas mesmas não entendem que as pessoas que desenvolveram essas coisas que elas estão falando, na época delas, eram contra o social.
fizeram algum movimento de rebeldia, de pensamento, para organizar alguma coisa que estava coletivizada. Mas a pessoa se sente entitled, né? Ela se sente intitulada de. Então, ela fica só reproduzindo o que fulano falou, ciclano falou, beltrano falou, mas ela mesma não pensa. E se você for olhar na vida dela, como ela é uma pessoa coletiva, o que é uma pessoa coletiva? Se a sociedade disser que sucesso é ter dinheiro, esse macaquinho vai lá e vai acabar com a vida dele para ter dinheiro, para ter uma sensação de pertencimento, sem pensar. O que é dinheiro, amigo? Já parou para pensar que dinheiro é alguém pegou um metal no meio do mato e falou, isso aqui agora é valioso. Quem inventou foi o ser humano. E a gente sofre por uma coisa que a gente mesmo inventou. Olha que loucura. Então, quando você para olhar esses valores da sociedade, aí você é um ser consciente que pode entender, puxa, eu vou para essa festa, não vou para essa, vou me relacionar com essa pessoa, não com essa, entendeu? Mas quando você não pensa, hoje a gente vive um reflexo de uma sociedade, de uma geração que não pensa, pós-Covid piorou isso, porque ao invés de eles usarem a internet para pesquisar, eles utilizam a internet para colar, né, fazer o dever de casa e acabou. Não são interessados por cultura, não são interessados por valores. É uma juventude perdida. Todo mundo sem capacidade de conhecimento é influência. Todo mundo que fala qualquer coisa tem seguidor é alguém. Então as pessoas elas não param para pensar. E aí vamos jogar o carnaval. Aí você vive nesse bolo coletivo, cheio de sombra. Sombra é aquilo que não está diferenciado na gente. Ou seja, que não tem uma regra de conduta, uma moral. Então você vive nisso, você é uma pessoa coletiva, é mais um na massa. E às vezes você quer ser mais um na massa. Porque todo mundo está assim. Todo mundo que vive na banda, né? Nessa música de todo mundo, você é normal, eu tenho que ter essa necessidade de pertencimento e não ligo o cérebro, vai parar no consultório psiquiátrico depois com depressão aos 50 anos, 40 anos. Vai ter crise de ansiedade, depois fica, eu sou TDAH, eu tenho pânico, eu tenho tudo isso. Por quê? Porque você não está fazendo o seu processo, que é o que você está aqui na Terra para fazer, é individualizar. Com certeza. Sabe? Que é ganhar consciência. Mas as pessoas, elas não são educadas para fazer isso, né? Você não vai na escola e a escola fala, tudo bom, gente? Aqui é a aulinha de o que é ansiedade, para você não surtar. Isso não acontece. Não se tem aula, educação emocional. O que deveria ter, porque se a pessoa não tiver uma educação emocional, ela não tem equilíbrio nos enfrentamentos das dificuldades da própria vida dela. Então, ela faz o quê? Ela chora, ela se taca na parede, se rasga, eu quero me matar, eu quero morrer, eu quero... Não, e detalhe, e hoje a gente ainda usa a meditação, que isso aí é uma outra desgraça do planeta Terra, isso é uma praga do Egito. São aquelas pessoas que usam a meditação para ficar calmo. Então, bota a meditação na escola. A criança aprende a meditar, mas ela continua sem saber o que faz com a ansiedade. Porque quanto mais você vem uma coisa e você foge para outra, aquela coisa não vai deixar de aparecer. Você continua sem saber lidar com ela. Você não sabe se é de comer, de passar no cabelo, o que ela está te dizendo, por que você está sentindo, como é que você linka com as coisas. A meditação, ela é ótima, mas não para ser utilizado como fuga. E a maioria das pessoas fazem isso. Porque não, eu preciso ficar calma só. Então, pronto, respiro fundo, mas por que é que eu estou com essa ansiedade acionada? O que é que acionou? O que foi a válvula que mexeu ali? Isso aí é só análise. Aí você tem que fazer o indivíduo pensar. É. Aí vem um indivíduo no seu consultório e começa, porque vão pegar o carnaval, né? Vão pegar os jovens, né? O jovem, ele tem essa necessidade de pertencimento absurda dentro dele. Então, você vê que na escolinha, começa na escolinha, a panelinha, os populares, né? Os excluídos, o bullying, né? E ao invés das próprias escolas terem um pensamento diferente, entendeu? Que não está ligado com o que eu ensino, está ligado com como eu educo, sabe? É completamente diferente. É outra conversa. Exatamente. Se a criança não tem esse tipo de educação em casa,
ela vai ser uma criança onde qualquer um que apitar qualquer coisa, ela vai querer seguir. Uhum. Então, o espírita, principalmente, a gente tem a obrigação de pensar. Porque o espiritismo ele é uma religião que, segundo Kardec, é a fé raciocinada. Raciocinado, amiga, é ligar o cérebro e pensar o que é o coletivo e o que é realmente evoluir, consciência. Tem um monte de livro que fala disso pra gente. Uhum. Entendeu? Que não tem nada a ver com você ou não ir pro carnaval, ou não xingar, ou não falar uma palavra, ou não fazer. Não tem nada a ver. Tem a ver com consciência. A palavra consciência é estar ciente de. E a pessoa que está ciente de, ela arca com suas responsabilidades por. Então, ao invés dela fugir no carnaval, ela entende que, ó, minha vida está desgraçada porque eu não penso. Entendeu? Porque eu Não tô utilizo vivendo... ferramentas nenhuma. Exatamente. E eu tô vivendo no coletivo. Então, eu tô aqui achando que vai cair um milagre na minha vida e não vai. Mas eu não sei o que é família, o que é relacionamento, o que é educar um filho. Eu acho que educar o filho é eu dar pro meu filho aquilo que eu não tive, que minha mãe não me deu. Mas, senhora, você tem que fazer uma terapia. Nada a ver. Nada a ver. Cada um é cada um. Mas é assim que a gente vive hoje. Porque a gente fala assim, olha só, eu não tive isso, mas não significa que meu filho necessita daquilo. Então, porque eu não tive, eu vou dar, vou Não. propiciar. E às vezes, vamos voltar aqui, você não teve uma coisa que a sociedade para controlar, porque a sociedade ela funciona assim. Então vamos fazer um pensamento. Na China, por exemplo, a China acabou com a religião. Por quê? Porque a religião é número 1 de problema no mundo. É número 1. Então você faz o quê? Você acaba com a religião, diminui a educação, você controla um povo. Então fala o nome de um chinês que você conhece que é fantástico, uma pessoa individualizada que trouxe o... Fala o nome de um. Não tem. Não tem Não tem. individualização. Não tem indivíduo. Não tem... Não tem isso. Mas a cultura deles é o coletivo. Na Índia também, mas na Índia eu nomeio as pessoas. A gente precisa aprender a viver com o coletivo e não ser o coletivo. Aí é que está a Então, diferença. exatamente. Então, se eu fosse Cibele, eu sentava as duas assim no carnaval, na minha salinha, e começava assim. Mas você quer ir pro carnaval por quê? Pra quê? Você quer se divertir com seus amigos? Pra quê? Inclusive, são seus amigos? Então me diz que quer ser amigo. Começa a fazer pensar, entendeu? Porque muitas vezes essas pessoas elas não têm amigos. Eu tenho um caso no consultório que a mãe sofre horrores. Por quê? Porque a filha dela mais velha quer ser amiga das pessoas populares da escola. Essas meninas populares marcam viagens entre elas, sabe? Marcam coisas e nunca chamam a menina. E a menina sofre horrores. Ai, mãe, não sei o quê. E fica babando o ovo dessa gente. E aí a mãe fala para ela, mas elas não são suas amigas. Não adianta falar. Então, então, cada vez que essa menina sofre, a mãe vai lá tentar consolar, eu vou falar com a mãe da fulana. Não, você não vai falar com a mãe da fulana, você vai deixar sua filha perder as amizades. Mas aí ela vai ficar muito chateada. Mas aí você vai fazer ela pensar. Faz outras. Digas com quem antes e direi o que você faz. Mas, quem exatamente. Você é. Pra que você quer estar lá? Porque essas meninas, os meninos gostam delas. Não gostam dela. Não gostam dela. Os moleques gostam delas. Porque você pega essa gente toda daqui a 20 anos, quando você estiver na sua empresa maravilhosa, aí chegar aquele popular da escola sem cérebro, você não vai contratar. Por quê? Porque não tem, é a pessoa sem noção, que gastou toda a jovialidade para poder ser popular. Então, são valores que não é que é difícil educar, mas você tem que fazer o seu filho pensar. Entender o que são esses valores. Exatamente. E o que são esses desvalores. Porque se valoriza demais aquilo que não tem valor. E o que tem valor passa por cima que nem trator, tal, e não dá atenção. Mas se está no coletivo e todo mundo está fazendo, passa a ser um valor. Então, o que você faz? Você pega a pessoa que está pensando assim e você começa a fazer igual Sócrates fazia. Inclusive, Sócrates, ele era considerado uma pessoa que fazia mal à saúde. Porque não dava para sentar com Sócrates, conversar com ele assim, ô Sócrates, está calor, né? Ele já começava, o que é o calor? O que é o tempo? Aí a pessoa começa a ter que pensar, né? Então, você tem que socratizar com seus filhos. Né? Começa a fazer eles pensarem. Mãe... Aí a criança vai ficar brava. Aí você fala, mas enquanto você não me der uma resposta,
Você não vai. O dia que você me der uma resposta, você vai pro carnaval. Antes dos 18 anos. Mas primeiro você vai ter que me dizer o que é amizade. O que é ser amigo. Então, primeiro você faz isso. Aí depois eu deixo você sair com as pessoas, né? No carnaval. Enquanto isso, vai lá, vai pensar. E você quer fazer o quê no carnaval? Pois é. Se é um lugar de tanta promiscuidade, se é um lugar de desvalorização do seu corpo, da sua sexualidade, da sua beleza, onde você passa a ser um objeto. Mais um, né? Mais um nada. objeto na mão de um ou de vários. Peraí, é isso que você quer ser? É lá que você quer estar? Exatamente. Aí se o jovem vier, mas não é isso que eu penso. Então você volta pro seu quarto, me diz o que você pensa. Se for lógico, porta da rua tá aqui a chave de casa, pode chegar 3h30 da manhã com o olho virado. Entendeu? Porque não faz sentido. Tem que entender o porquê. E a resposta não pode ser, porque você é espírito, porque você é católico, porque você é evangélico. A religião não tem nada a ver com isso, né? O que tem por trás disso? Você quer compactuar com aquilo? A quantidade de meninas grávidas depois do carnaval é um absurdo. E a quantidade de abortos que se pratica porque não se quer assumir a responsabilidade da sua própria atitude, do seu próprio ato. Não, em detalhe. E o vazio existencial que isso gera, porque aí a pessoa confunde uma vida feliz com uma vida de prazer. Ou uma vida onde você está em destaque. Ou uma vida onde você tem o que você quer. Ou uma vida sem responsabilidade. Uma vida com aquele sentimento que você vive no carnaval, que dá e passa. É uma alegria, uma euforia, sei lá. Aí o que acontece? Acaba aquilo, a pessoa começa a fazer o flashback do carnaval, né? Aí ela começa a tentar buscar. E quanto mais ela busca e mais ela alimenta esse sentimento, maior é o abismo que ela vai cair quando a vida virar para ela e chamar ela para ser responsável pela própria vida. Com certeza. Ela não vai saber responder. Aí a gente tem o CID-10, né, que tem todas as desgraças que a pessoa pode acumular na existência só por ter vivido no vazio existencial. Exato. Entendeu? Então esse já é o lugar que essas pessoas elas vão estar ali. Entendeu? Porque esse é o maior problema das pessoas. As pessoas não sabem para que serve a vida, por que elas estão aqui, o que elas estão fazendo, né? E qualquer religião. Com certeza. Entendeu? A gente pode falar mal do espírita também, que tem uns espíritas que nem Jesus na causa deles. Jesus já desistiu um tempo, falou, vou deixar aqui porque... Eu acho que esses especificamente são espíritas de porco. Exatamente. Né? Tem um lugarzinho para eles lá no inferno, já ajeitadinho, para vocês ficarem lá rezando, esperando o mentor de vocês chegarem. O mentor vai chegar nunca, você não vai dizer, né? Vai falar lá, não vou. Vai falar, não, deixa fritar mais um pouco, que não entendeu nada, né? Exatamente. Quer dizer, a gente vem com um propósito de crescer, de se autoconhecer e de realização, né? Mas se a gente não souber o que a gente quer, quem a gente é e o que você está fazendo aqui... Sua vida vira coletiva. Você passa uma encarnação inteira e fala, essa não valeu, não serviu para nada, volta lá. Você só acumulou besteira, Débora. Exatamente. Passa muito rápido, né, Cris? Nem fala. Muito rápido. Cristiane, em uma palavra, uma emoção para a Cibele trabalhar. Uma emoção para a Cibele trabalhar? Desapego. Desapega de tentar, né, controlar e limitar. Né? Então, em vez de você ficar preocupada, né, proibindo porque é espírita, porque é isso, desapega dessa ideia, desapega, solta e se apega na ideia de fazer pensar. Então, coloca dentro de você um questionador, coloca essas meninas para pensar, para conversar. Dar consciência a elas. Dar consciência, isso, questiona.
Mas você quer ir por quê? Não, isso aí é coisa de macaco, isso aí não faz o menor sentido, vai pensar. A hora que você estiver aqui com uma coisa que tem sentido, aí eu vou deixar você ir. Então, desapega do controle, porque esse tipo de controle vai gerar só mais raiva. Com certeza. Desapega e se apega no questionamento. Muda a tática. E tudo que é proibido é mais atraente. Com certeza, é a sombra, Então, né? É isso aí. Cris, obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que novamente. agradeço, Iraci. Muita paz. Cibele, depois de todo esse bate-papo, todos os esclarecimentos que a Cristiane nos trouxe, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: nesse momento, sob uma postura de escolha da ação e não a reação sobre o impulso da emoção, gradualmente o indivíduo assumirá o controle do mecanismo criado pelo cérebro para resguardá-lo dos dissabores. Ou seja, bota essas meninas para pensar. É muito fácil a gente trazer palavras decoradas, você não pode porque não pode, não vai fazer isso porque isso não é certo, mas o porquê das coisas. Nós estamos com os jovens de hoje que não basta você dizer não, você tem que explicar o porquê do não, para que ele tome consciência e entenda que aquele não tem um motivo sério, justo, totalmente lógico, faz sentido, é claro. Agora, a gente impor simplesmente não porque não, não porque você é de tal religião, não porque você estuda em tal escola, não porque os seus amigos não são legais. Não. É o ganhar a consciência, é ter a clareza do que está se fazendo e, de uma certa forma, depois de despertar a consciência das suas filhas para que elas entendam o que é o carnaval hoje e o que era o carnaval antes. Então, coloca nas mãos dela para elas escolherem. Se quer ir no carnaval de ontem, a gente faz uma festa de carnaval de ontem aqui, que é bem diferente. Agora, você sabe o que você vai fazer lá? O que rola lá? Se você não compactua com as suas amigas que têm atitudes levianas, desrespeitosas para com elas mesmas, não se autovalorizam, enfim, se você não compactua com isso, não existe lógica em você aceitar isso e ir participar disso. Ninguém vai para uma festa de carnaval, principalmente no dia de hoje, onde a gente sabe que a promiscuidade, a droga rola direto e reto. Ninguém vai lá para ficar rezando, sabe como é? Ai, não, eu vou lá, vou brincar, vou dançar, mas eu não vou me misturar com essas pessoas. Horas, diga o que pensas, que eu lhe direi quem te acompanha do outro lado. É mais ou menos por aí. E é lógico, se você está na chuva, é para se molhar. Não adianta você falar: eu ando com um bandido, com um assassino, muito meu amigo, a gente sai junto, faz tudo junto, mas eu não concordo com isso que ele faz, porque eu acho que está errado. Eu tô com ele, mas eu não faço. Não dá, né? Não dá. Quem não participa, não compactua, se afasta. Se afasta. Então, levar a consciência para suas filhas. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 39
E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz e muita consciência, sim, nós deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você. Muita paz.